Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 14. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 14. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. Este é o nosso tema. Deus, nós desejamos neste momento ouvir, como sempre pedimos, tão somente a tua voz. Que tu possas, assim sendo, falar conosco com poder, com autoridade. Desejamos tão somente ouvir-te, escutar-te, que tu venhas trazer palavras de vida, para que nós sejamos edificados em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Tesouro em vasos de barro. Eu penso que todos vocês sabem que o vaso de barro foi um objeto muito comum no mundo antigo. Isso porque, normalmente, da casa mais sofisticada, a mais simples, encontrava-se um vaso de barro. A imagem do vaso de barro, evocada pelo apóstolo Paulo, aqui, tem um propósito de mostrar a mim e a você que nós somos, enquanto pessoas frágeis, porque vocês sabem que o vaso de barro é um objeto frágil, fácil de ser quebrado. A razão do apóstolo Paulo destacar isto tem a ver com o que estava acontecendo precisamente no contexto da primeira carta, que foi a soberba que estava envolvendo alguns membros da igreja de Corinto. A gente percebe isto com facilidade no capítulo 8 da primeira carta, como também a vaidade
que estava envolvendo alguns por causa dos dons. A gente percebe isso também na primeira carta, capítulo 12 e 14. Como também a questão que estava envolvendo alguns no que diz respeito aos partidos que alguns estavam adotando em nome de alguns ministros. A gente percebe isso também na primeira carta, no capítulo 1. Vocês sabem que a igreja de Corinto estava dividida em alguns partidos. O partido de Cefas, o partido de Apolo, o partido de Paulo e o partido de Cristo. Com isto, nós podemos entender, primeiramente, que a intenção do apóstolo Paulo é destacar que ele, como os demais ministros do Evangelho, não passavam de vasos de barro, de pessoas iguais às que ouviam-os, portanto, frágeis. O segredo não estava em quem transmitia, no caso, o apóstolo Paulo, ou Cefas, ou Apolo, mas em Deus, em usar recipientes frágeis para comunicar o Evangelho. Trazendo para a nossa realidade, nós podemos entender uma coisa muito simples, que é que nós somos frágeis. Nós, a exemplo de um vaso de barro, somos frágeis. E por essa razão, nós não podemos nos envaidecer pelo que temos, pelo que possuímos, vindo da parte de Deus. Em outras palavras, considerando o contexto histórico desta carta, prendendo a nossa atenção neste verso, precisamente, nós devemos entender que nós não podemos, em função do que recebemos de Deus, estabelecer partidos dentro da igreja ou menosprezar quem a gente acha que é inferior a nós. Porque nós todos, eu e você, ministros ou não ministros do Evangelho, somos vasos de barro. Somos frágeis, quebramos com facilidade. Somos recipientes, sim, usados por Deus, mas não porque existe algo de especial em nossa constituição. Não, porque a graça de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus quis assim nos alcançar para que nós pudéssemos nos tornar recipientes de algo grandioso. Eu e você, nós precisamos entender, em síntese, que não somos nada a mais e nada menos do que vasos de barro. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu gostava de tomar água em filtros de barro. A água saía geladinha, cerâmica proporcionava isso. E quantas vezes eu esbarrei na casa da minha mãe e na casa da minha avó em alguns filtros de barro, que logo, ao caírem no chão, se quebravam com facilidade. Sabem por quê? Assim sendo, o apóstolo Paulo coloca-o, como os demais ministros do Evangelho, e por extensão, todos os membros desta igreja, na condição de vaso de barro, por uma razão muito simples: dizer que nós somos frágeis, dizer que nós somos pessoas que não podem ostentar o que não temos a partir de nós mesmos. Considerando isto, introdutoriamente, eu penso que devo apresentar alguns pontos a vocês.
Em primeiro lugar, devemos entender que carregamos um tesouro que não é nosso, mas que foi confiado a nós. Somos vasos de barro, mas carregamos um tesouro que não é nosso, mas que foi confiado a nós. É o que destaca aí a parte inicial do verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O pronome demonstrativo, este, indica qual é o tesouro. Verso 6. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Este tesouro, verso 6, é o Evangelho. Paulo está dizendo, nós somos recipientes frágeis, a ideia do vaso de barro, que possuímos, ou que possuem um tesouro, o Evangelho. O tesouro é a revelação de Deus em Cristo, o Evangelho, a mensagem que transforma a alma e traz luz onde havia trevas. Não é uma teoria, nem uma filosofia, é a própria glória de Deus habitando em nós através do Evangelho. Você carrega, eu carrego, algo mais precioso do que ouro, mais eterno do que fama, mais poderoso do que qualquer sistema humano, o Evangelho. Eu sou frágil, você é frágil, mas eu, como você, nós carregamos algo magnífico, precioso, o Evangelho. Cristo habita em nós. O Evangelho reside em recipientes comuns e baratos, vasos de barro. Que magnífico, que grandioso. Você possui, pela graça de Deus, algo que está acima de qualquer coisa que faz parte desta realidade, que não pode ser, portanto, equiparado a nada que é superestimado por este mundo, o Evangelho. O valor não está no recipiente, portanto, mas no conteúdo. Não está em mim, não está em você, mas no que habita em mim, no que habita em você. Não importa quão simples ou frágeis somos, pois carregamos Cristo, o Evangelho. Você, como eu, por sermos vasos de barro, somos vulnerabilizados emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, o tempo todo na vida. E muitas vezes nós sucumbimos emocionalmente e psicologicamente. Nos entregamos nos divãs dos psicanalistas, dos psiquiatras, dos psicólogos da atualidade. Talvez, porque nós ainda não compreendemos que, por mais frágeis que somos, nós possuímos um tesouro, o Evangelho, isto é, o próprio Jesus residindo em nós. Você possui algo estupendo, magnífico, o Evangelho, o próprio Cristo, que reside, que habita em você por meio do Espírito Santo. Então, você, por mais frágil que seja, possui algo que é extremamente glorioso. Que o mundo, com a sua força,
com a sua habilidade, com suas mãos, com suas pegadas, com suas corridas, com seus bens, não pode adquirir, porque tem a ver com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus. O Evangelho é o tesouro que habita em você, que habita em mim, nós, vasos de barro. Em segundo lugar, somos vasos de barro para que a glória do poder seja de Deus e não nossa. Somos vasos de barro para que a glória do poder seja de Deus e não nossa. Verso 7, sua parte B. Vasos de barro que possuem um tesouro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A fragilidade do vaso não é um acidente, é parte do plano. Se fôssemos fortes, Deus não seria glorificado. A fraqueza humana realça a força divina. Isso significa que toda sustentação, que toda manutenção que eu tenho, que você tem, vem de Deus. Deus usa vasos de barro para que Ele seja exaltado. Por essa razão que o apóstolo Paulo está dizendo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu prego o Evangelho, como muitos outros pregam o Evangelho, não porque eu sou o bonzão, não, porque Deus me capacita e capacita a todos que comunicam o Evangelho. O poder é de Deus, e por essa razão é Ele, somente Ele, que deve ser enaltecido. Paulo está dizendo que quando nós pensamos que estamos fracos, ou que somos inadequados, ou que não temos condições, é aí que Deus age para que Ele seja visto e não nós. Alguém já disse que se nós fôssemos fazer uma pesquisa no que diz respeito a quais tipos de pessoas no curso da história da igreja, em sua maioria, formaram a igreja, chegaríamos à seguinte conclusão: pessoas simples, pessoas humildes, vasos de barro, comuns, encontrados em casas das mais variadas, fáceis de serem encontrados, sabem por quê? Para que Deus fosse visto nesta igreja e não ela, para que Deus fosse, como é, exaltado e não ela. Em terceiro lugar, mesmo pressionados, o tesouro dentro de nós nos mantém de pé. Versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O vaso sofre, mas o tesouro resiste. O vaso trinca, o vaso racha, mas o tesouro resiste. Paulo descreve a realidade da luta, mas também da sustentação divina. A vida pode nos rachar por fora, mas nada quebra o que Deus colocou por dentro. Eu como vaso, você como vaso, nós como vaso podemos rachar, mas o tesouro que habita dentro de nós resiste. Paulo está dizendo: atribulados, angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos,
mas não destruídos por conta do que habita dentro de nós. É óbvio que, principalmente, Paulo está testemunhando a realidade do seu próprio ministério. Mas é certo que, por extensão, isso tem a ver comigo e com você. Porque no campo da vida, na condição de vasos de barro, nós somos quase que com frequência atribulados, angustiados, perplexos. Ficamos em função de muitas coisas que passam a nos envolver na vida. Mas aqui estamos, não desanimados, não abatidos, não porque somos, a partir de nós ou por nós, capazes de passar pelos campos que gestam perplexidades em nossa alma. Não, mas porque há um tesouro, há uma força, há um poder, que por mais trincado que venhamos a ficar na condição de vasos, nos faz resistir, prosseguir, continuar. Em quarto lugar, a fragilidade do vaso nos identifica com a morte de Cristo e o tesouro nos une à sua vida. Verso 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. O vaso é marcado pela dor e sacrifício, mas também pela ressurreição. Não carregamos só o evangelho em palavra, mas em vida, dor, entrega e transformação. Ser vaso de barro é participar do sofrimento e também da glória de Cristo. Cristo foi vaso de barro, chicoteado, humilhado, morto em uma cruz, mas ressuscitado. Os trincos, ou os cacos, que este vaso fisicamente se tornou, não o fez deixar de ser o que sempre foi, porque ele venceu a morte. E a ideia do apóstolo Paulo é de que, assim como somos unidos à exaltação, à ressurreição de Cristo, ao sofrimento, vamos ser sacudidos, chacoalhados pelas ondas túrbias do mar da vida, mas vamos ser sustentados. A cruz, mas a ressurreição. A perseguição, mas a sustentação. Há trincos, mas há triunfo. Nós temos que entender que nós, em nosso sofrimento, testemunhamos o Evangelho, testemunhamos a Cristo. Assim como Cristo padeceu, em Cristo nós padecemos. Isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria. Em quinto lugar, o tesouro que carregamos se manifesta mesmo quando estamos sendo desgastados. Verso 12. Assim a morte opera em nós, mas em vós a vida. Ele está falando do papel dele enquanto apóstolo, enquanto ministro do Evangelho. Ele prega o Evangelho, ele é chacoalhado, isto é, o apóstolo Paulo, se submete a tudo isso para que a vida do Evangelho alcance os que o Evangelho precisa alcançar,
ou seja, todos quantos estão na agenda eletiva de Deus, ou na agenda que tem a ver com a salvação de todos quantos Deus destinou lá, antes mesmo da existência deles. Paulo mostra que o preço da pregação é real, o vaso se desgasta para que outros recebam vida. Na medida em que caminhamos e pregamos o Evangelho, vamos ser chacoalhados, vamos ser perseguidos. Mas nós temos que entender que o propósito é, por meio da nossa pregação, que o Evangelho alcance o coração dos que são de Deus e precisam ouvir o Evangelho. Por essa razão que o apóstolo Paulo está dizendo: eu não me entristeço, eu não me sinto entristecido, e por isso não abaixo a cabeça, porque o propósito subjacente a tudo que eu realizo em nome do Evangelho é gigantesco, é fazer com que o Evangelho venha habitar em recipientes frágeis, em vasos de barro, pela graça, pela misericórdia de Deus. Isso só é possível mediante a proclamação do Evangelho, e eu, na condição de vaso que possui o tesouro que é o Evangelho, sou boca desse, para que os ouvidos dos que vão ser vasos, recipientes de um tesouro que é o Evangelho, ouçam e se tornem recipientes desta grandiosidade que é o Evangelho. É o andar na proclamação do Evangelho, com toda a fragilidade, com todos os desgastes, sem se desgastar, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam mudadas. Você é um vaso que possui um tesouro. Abra sua boca, independente de onde você estiver, situado na vida. Não é a sua condição econômica, intelectual, acadêmica, social, eclesiástica que te qualifica a proclamar o Evangelho, mas o próprio Evangelho que reside em você. Você não precisa de nada disto para falar do Evangelho, porque o Evangelho já habita em você. Desgastados, em função das caminhadas, cansados, sem jogarmos as toalhas, para que o Evangelho alcance corações. Paulo está tentando mostrar a estes irmãos o quão precioso é falar do Evangelho, o quão precioso é ser boca do Evangelho, o quão grandioso é anunciar o Evangelho. O ministério, em outras palavras, é entrega. E a fragilidade do vaso serve à edificação dos outros. Você, como vaso de barro, nas mãos de Deus, que já colocou dentro de você um tesouro, é instrumento para que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Em sexto e último lugar, mesmo sendo frágeis, cremos, falamos e esperamos a ressurreição. Versos 13 e 14. Cri, por isso falei, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus. A fé é maior que o medo. Mesmo vasos frágeis falam com convicção, porque falamos com convicção, porque conhecemos o tesouro. Esta é a convicção do apóstolo Paulo. Eu creio, e por esta razão eu anuncio, mesmo sendo quem eu sou,
mesmo possuindo o que possuo. E esse tesouro que é o Evangelho, que reside em você, inclui a certeza da vida eterna. Não cale sua voz por causa das rachaduras. A fé que você carrega é mais poderosa do que a fragilidade que te limita. Não permita que as rachaduras, que os trincos, calem a sua boca. Não permita, em o nome de Jesus, se tornar alguém de boca para com o Evangelho. Muda. Os ouvidos estão aí e precisam ouvir o Evangelho. Você é a boca. Paulo está ressaltando a necessidade de anunciarmos, por mais frágeis que somos. É óbvio, volto a ressaltar, que aqui tem a ver principalmente com a realidade do ministério do mesmo. E ele está dizendo, por mais frágil que é, ele não pode, na condição de vaso, deixar de anunciar o Evangelho, em função das rachaduras, dos trincos, que passam a envolver, ou que passaram a envolver a sua vida. Porque ele foi chamado para anunciar algo grandioso. É um tesouro. Eu concluo ressaltando que Deus não nos chamou para sermos vitrines, mas vasos. Vasos frágeis, sim, mas carregando algo eterno. Não é o barro que impressiona, é o que Deus colocou dentro do vaso. Você pode ter rachaduras, lutas, cicatrizes, mas o céu escolheu habitar aí, em você. Porque temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus amado, Deus santo, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de, mesmo na condição de vasos de barro, possuirmos um tesouro, o Evangelho, o próprio Cristo residindo em nós. Que nós não venhamos a permitir que as rachaduras, que os trincos, as cicatrizes deixadas pela vida em nós, venham fazer com que venhamos a nos calar. Nós precisamos testemunhar o que reside, o que habita em nós. Precisamos ser boca, na condição de instrumentos do Evangelho, bocas do Evangelho. O Senhor tem um povo que precisa ouvir a mensagem da cruz, o Evangelho da salvação, e que nós sejamos esses instrumentos para a glória do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça revelada na pessoa bendita de Jesus,